Eu costumava tomar conta do meu irmão mais novo com frequência enquanto crescia. Eu tinha 5 anos a mais, então, quando eu tinha 13 ou 14 anos, meus pais ficavam bem comigo cuidando dele enquanto saíam. Eles nunca nos deixavam sozinhos por muito tempo, nunca mais do que algumas horas de cada vez. Isso aconteceu quando meus pais foram a uma festa de trabalho juntos em uma noite de fim de semana. Eles saíram às 5 e me disseram que estariam de volta antes das 9. Eles deixaram comida na geladeira e me disseram para cuidar do meu irmão e ligar se eu precisasse de alguma coisa. Para mim, cuidar do meu irmão significava apenas garantir que nada acontecesse com ele ou que ele não saísse. Na verdade, eu nunca sentava lá e o observava e o que ele estava fazendo. Eu o ajudava a ligar para seu programa favorito e depois ia fazer o que eu queria fazer em outra sala. Às vezes eu ficava com ele, mas a diferença de idade tornava difícil para nós dois aproveitarmos as mesmas coisas. Eu estava no meu quarto, que ficava no primeiro andar, e meu irmão estava na sala de estar quando a campainha tocou. Meus pais haviam saído apenas uma hora antes, então eu sabia que não era eles. Eu me levantei e fui até a porta da frente. Meu irmão estava em pé na sala, olhando para a porta, e foi quando eu vi um homem olhando através da pequena janela lateral da varanda. Quando ele me viu, acenou e apontou para a porta, como se quisesse que eu fosse encontrá-lo lá fora. Eu não sei se muitas casas têm isso, mas a nossa sempre teve 2 portas da frente. Havia uma porta principal de madeira com uma porta de metal semelhante a um portão na frente dela. Nós sempre mantínhamos ambas trancadas. Eu abri a porta principal parcialmente, mas mantive as portas do portão fechadas. Eu não sabia o que dizer, então o deixei falar primeiro. "Oi, amiguinho, seus pais estão em casa?" ele perguntou. "Sim, não, eles não estão em casa agora, desculpe", eu disse, pensando que ele estava tentando vender alguma coisa. "Ah, obrigado", ele disse, virou-se e foi embora. Fechei a porta e meu irmão perguntou quem era. Eu disse que era apenas um cara aleatório e voltei para o meu quarto. Eu realmente esqueci disso e não pensei mais nisso por um tempo. Fiz comida para nós um tempo depois e depois coloquei um programa para o meu irmão e voltei para o meu quarto para jogar no meu console. Mas então eu ouvi a porta da frente se abrir. Saí confuso e um pouco assustado, mas antes de conseguir chegar até a porta, ouvi a porta de metal sendo destrancada e aberta. Vi meu irmãozinho parado na entrada e o mesmo homem de antes entrando em nossa casa. Eu não sabia o que fazer. O homem me cumprimentou novamente, mas eu não respondi. Acho que estava em choque, apenas o encarando em silêncio. Ele virou-se para o meu irmão mais novo e se ajoelhou, começando a sussurrar algo para ele. Foi quando comecei a me mover em direção ao meu irmão. O homem tentou colocar os braços em volta dele, como se estivesse tentando pegá-lo, mas eu rapidamente agarrei o braço do meu irmão e o puxei para longe. O homem recuou, levantou as mãos como se não estivesse fazendo nada. "Não se preocupe, amiguinho, só quero mostrar algo a ele. Você pode vir também, se quiser. É bem lá fora", ele disse com um sorriso amigável que era muito assustador naquele momento. Eu recuei, mantendo meu irmãozinho perto de mim. "Por favor, vá embora", eu disse, tentando não chorar. Ele ainda estava sorrindo, tentando agir de forma simpática e atenciosa. "Eu já chamei a polícia, por favor, apenas vá embora", eu disse. A atitude e o rosto do homem mudaram completamente quando eu disse isso. Seu sorriso desapareceu e foi substituído por raiva e frustração. Ele deu um passo mais perto e eu gritei o mais alto que pude, pedindo socorro. O homem recuou rapidamente e saiu correndo pela porta da frente, dirigindo-se embora em seu caminhão. Liguei imediatamente para meus pais e eles chamaram a polícia para mim. Enquanto esperávamos que todos chegassem, eu gritei com meu irmão por ter deixado o homem entrar. Ele estava chorando e me contou que o cara queria lhe dar alguma coisa. Eu sabia que meu irmão era muito jovem para entender, mas minhas emoções estavam tomando conta de mim e eu ainda gritei com ele.
A polícia chegou primeiro e depois meus pais. Eles gritaram comigo por não ter cuidado do meu irmão. O homem foi visto na câmera da campainha do vizinho saindo de nossa casa e indo embora, mas estava muito escuro para obter alguma identificação do vídeo. Estávamos todos certos, no entanto, de que o homem nos observava há algum tempo, tentando encontrar o momento perfeito para nos sequestrar. Ele chegou muito perto, mas, felizmente, depois desse dia, ele nunca tentou mais nada. Quando fiz 16 anos, tive dificuldade em decidir que emprego conseguir. Não estava realmente entusiasmado em trabalhar num típico emprego de fast food ou de retalho, mas, naquela idade, não havia muitas opções. Eu já tinha feito supervisão de crianças antes, mas apenas para os amigos dos meus pais. Minha mãe sugeriu que eu tentasse fazer isso como um emprego de meio período para outras pessoas também, e sem outras opções atrativas, segui seu conselho. Havia uma empresa de babás local na minha cidade que ajudava tanto as babás a encontrar trabalho quanto os pais a encontrar babás. Fiz uma entrevista e eles me aprovaram para começar a trabalhar lá, o que foi de grande ajuda, porque eu não conhecia pessoalmente pessoas suficientes para ganhar dinheiro o suficiente. Trabalhei lá por 2 meses, e a única desvantagem era que quase sempre eu estava cuidando de uma família diferente. Na maioria das vezes, eram apenas pais saindo para uma noite especial ou algo assim, então eles não tinham trabalho recorrente para mim. Finalmente, um dos pais anteriores marcou outra consulta comigo. Era um pai solteiro que cuidava da sua filha Alissa. Tudo o que eu lembrava sobre ele era que ele não falava muito. Ele tinha a próxima consulta marcada das 18 horas às 22 horas, então, às 6 da tarde, parei no seu portão e bati a porta. Ele abriu a porta e fez um gesto para que eu entrasse. Eu entrei e Alissa veio de trás do canto para me cumprimentar. Então o pai me deu instruções muito específicas e incomuns para a noite. Ele disse que estaria de volta exatamente às 22 horas, mas que eu precisava sair alguns minutos antes disso. Eu simplesmente concordei e disse sem problemas, mas depois que ele saiu, pensei mais sobre isso. Era um pedido estranho e eu não sabia por que ele seria tão rígido com isso. Durante o tempo em que cuidei da Alissa, fizemos todas as coisas habituais. Jogamos alguns jogos, assistimos a alguns dos seus programas favoritos e comemos um jantar leve. Em um momento, ela tirou uma rápida soneca no sofá e eu decidi dar uma volta pela casa, não para ser estranho ou algo assim, mas apenas para ter certeza de que tudo estava normal. O pai me deixou com um mau pressentimento, então me senti melhor ao ver que a casa estava normal. Mas, pensando mais sobre isso, não me senti confortável em sair da casa antes de ele voltar. Não parecia certo, e ele fez parecer um pouco estranho. Então, alguns minutos antes das 22 horas, levei a Alissa para cima e a preparei para dormir, depois esperei no sofá lá embaixo para o pai voltar. Eu sabia que ele provavelmente me olharia estranho ou perguntaria por que eu ainda estava lá, mas eu estava certo de que ele entenderia se eu explicasse a mim mesmo. Eu acompanhei o tempo no meu telefone e, exatamente às 22 horas, olhei pela janela para a entrada dele. Alguns minutos se passaram e ele ainda não tinha aparecido. Então, mais 5 minutos se passaram e ele ainda não tinha voltado. Isso era estranho, porque ele tinha sido tão claro sobre estar em casa exatamente às 22 horas e até queria que eu saísse mais cedo. Fiquei feliz por ter ficado nesse ponto, porque deixar Alissa sozinha por mais de alguns minutos, como ele disse, não teria sido seguro. Quando 20 minutos se passaram, tentei ligar para ele. O telefone tocou por um tempo e então ele atendeu. Ei, só queria dar uma olhada e ter certeza de que tudo está bem. Ainda estou aqui esperando você voltar para casa, eu disse. Houve uma longa pausa. Eu disse para você sair antes das 22 horas. Por favor, vá para casa agora, ele respondeu. Eu não sabia como responder, mas então ele acrescentou, estou esperando você sair. Dei um ok trêmulo e desliguei.
As coisas estavam ficando realmente estranhas agora, e eu não me sentia confortável na casa, mas ainda menos confortável em deixar Alyssa sozinha na casa. Decidi chamar a polícia. Durante os 10 minutos em que esperei a polícia chegar, não tive contato com o pai. Mas, assim que eles chegaram, o pai também apareceu no portão. Expliquei a situação e tudo o que estava acontecendo de estranho. No entanto, o pai negou ter me dito para sair antes de ele chegar em casa ou que estava esperando eu sair. Ele afirmou que estava apenas atrasado e que, na nossa ligação telefônica, disse apenas que estaria em casa em alguns minutos, nada mais. Ele permitiu que eles olhassem ao redor, mas nada foi encontrado. Nada mais aconteceu, e eles me mandaram para casa. Eles me disseram que, mesmo que eu tivesse prova do que ele disse, realmente não poderiam acusá-lo de nada, a menos que estivesse ligado a outra coisa. É angustiante saber que Alyssa ainda está sozinha com o pai, que está definitivamente envolvido em algo suspeito. Caso contrário, por que ele tentaria tanto esconder isso e mentir sobre tudo o que me disse? Eu fazia supervisão de crianças como um trabalho de meio período. Trabalhei para alguns sites diferentes antes de me estabelecer no Ociter City. Este site específico de babás me permitia trabalhar nas horas aleatórias que eu queria, sem precisar me preocupar em ter que seguir um horário fixo toda semana. Num sábado de manhã, consegui um trabalho de uma família que me pediu para cuidar de seus 2 filhos das 20 horas às 1 hora. Eu já havia trabalhado meio expediente no meu emprego regular naquele dia, então isso funcionou bem para minha agenda. Além disso, esses trabalhos noturnos geralmente são os melhores, porque as crianças costumam ir para a cama entre 9 e 10, então eu só precisava relaxar até os pais voltarem. Aceitei o trabalho e naquela noite dirigi até a casa e conheci os pais com 10 minutos de antecedência. Eles me apresentaram aos 2 filhos, ambos muito jovens, acho que tinham 5 e 6 anos. Eles me disseram para garantir que estivessem na cama até às 21h30 e depois partiram. Os 2 meninos eram bastante tímidos e assistiram desenhos animados na maior parte do tempo. Diria que metade das crianças que conheço são assim. Às 21h30, desliguei a TV e os coloquei na cama sem nenhum problema, depois desci e me sentei no sofá. Eu tinha 3h30 para mim antes dos pais voltarem. Trouxe fones de ouvido para me preparar para isso, coloquei-os e comecei a assistir ao YouTube no meu celular. Eu estava cansado, então precisava de algo para me manter ocupado e não adormecer. Como disse, esses trabalhos noturnos são os melhores, porque parece que você nem está fazendo supervisão de crianças, mas a parte mais difícil é não dormir. Por volta das 23 horas, eu estava realmente lutando para manter os olhos abertos. Assistir a vídeos no meu celular estava começando a me deixar ainda mais sonolento, então coloquei o telefone de lado e me levantei. Fui até a cozinha para pegar um copo de água e fiquei de pé na mesa enquanto tomava, esperando acordar um pouco mais. Então, ouvi uma voz. Era uma das crianças lá em cima me chamando. Deixei a água de lado e subi rapidamente as escadas até o quarto dele. Era o mais velho dos 2, estava sentado na cama e parecia realmente assustado. "Você está bem?", perguntei, sentando na beira da cama. Ele me contou, entre soluços, que ouviu alguém andando do lado de fora do quarto. Eu disse a ele que estava tudo bem e que ninguém mais estava aqui, depois o aconcheguei na cama de novo. O outro menino estava na cama do outro lado do quarto, ainda dormindo, então saí do quarto e fechei a porta silenciosamente. Verifiquei cada quarto lá em cima para garantir que estivessem vazios e depois voltei para baixo. Eu tinha certeza de que o menino tinha tido apenas um pesadelo. Peguei meu copo de água e me sentei no sofá novamente. Agora, eu estava mais acordado, então achei que era uma coisa boa. Mas então ouvi isso. Alguém estava andando pelo corredor lá em cima. Parecia devagar e cuidadoso, como se estivessem tentando fazer silêncio. Eu estava aterrorizado, mas tinha que manter as crianças seguras. Corri para cima,
mas não vi ninguém no corredor. Então, abri a porta do quarto das crianças e os dois estavam lá, sentados na cama e pareciam aterrorizados. Levei os dois para baixo e os coloquei no meu carro do lado de fora. Tranquei as portas do carro e liguei para a polícia e os pais. Ambos os meninos disseram que ouviram passos correndo do lado de fora da porta deles, então eu sabia que não estava apenas imaginando coisas. Quando a polícia chegou, eles vasculharam tudo, mas não encontraram ninguém. Eles nem mesmo encontraram sinais de que alguém havia invadido ou ficado dentro da casa. Não sei quem ou o que ouvimos, mas sei que havia outra pessoa lá em cima. Desnecessário dizer que nunca mais voltei àquela casa para fazer o papel de babá.